Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 9. Os habitantes de Jerusalém, depois do cativeiro. E todo Israel foi contado por genealogias que estão escritas no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitantes que moravam na sua possessão e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, e dos silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos, e dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690, e dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, e Binéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais, e dos sacerdotes Jedaías, Jeoiaribe e Jaquim, e Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760 homens valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Asricão, filho de Assabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Jedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, ao lado do oriente. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Israel. Estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. Repetindo, estes foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá e seus irmãos, da casa de seu pai, os coraitas,
tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, como seus pais foram capitães do arraial do Senhor Jeová e guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor Jeová era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. Davi e Samuel, o profeta, os constituíram nos seus respectivos cargos. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor Jeová, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos, que estavam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles, porque havia naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham o cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam em redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias, e Matitias dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em sertãs. E alguns dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca, e seu primogênito Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Ner e Nadab, e Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. E Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, defronte de seus irmãos, com eles. E Ner gerou a Quis, Quis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, Malquissuá, Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meri-Baal, e Meri-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia. E Acaz gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moça, e Moça gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azricão,
Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. A morte de Saul e de seus filhos. Capítulo 10. E os filisteus pelejaram com Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos na montanha de Gilboá. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas, a Abinadab e a Malquissua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos estirados nas montanhas de Gilboá. E o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, lê-se Deus aqui com D minúsculo, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor Jeová, por causa da palavra do Senhor Jeová, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor Jeová, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Davi é ungido rei, capítulo 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazia sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor Jeová. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor Jeová, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi.
Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito. E Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Os valentes de Davi. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor Jeová, no tocante a Israel. E este é o número dos heróis que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em Pas-damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo, o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor Jeová efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 chefes desceram à penha para ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale dos Refaíns. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta. Tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor Jeová. E disse Davi: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. E também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Dos 3, foi mais ilustre do que os outros 2, pelo que foi chefe deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Jeoiadá, filho de um homem poderoso, de Cabzeel, grande em obras. Ele feriu a 2 fortes leões de Moabe. Também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi este o mais ilustre, contudo não chegou aos primeiros 3, e Davi o pôs sobre
os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta, Maarai, o Netofatita, Eled, filho de Baná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliaba, o Salbonita, dos filhos de Assem, o Gizonita, Jonatas, filho de Sage, o Aratita, Aião, filho de Sacar, o Aratita, Elifal, filho de Ur, Efer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agre, Zeleque, o Amonita, Narai, o Berotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Cisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitnita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filho de Jotão, o Aroerita, Jediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai, e Josavias, filho de Elnaão, e Idma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, o Mesobaíta. Os aliados de Davi em Ziclag, capítulo 12. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando Davi ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras e em atirar flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas: Aiezer, o chefe, Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Elcana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela e Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor, e dos Gaditas se desertaram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança.
e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ezer o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram os capitães do exército. O menor tinha o cargo de 100 homens e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os do vale, ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. E Davi lhe saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas, repetindo. Então veio o Espírito sobre Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: à custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adna, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Glória a Deus. Os aliados de Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor Jeová. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era o chefe dos de Arão, com ele vieram 3.700. E Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmão de Saul, 3.000.
porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome, nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes, para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem uma batalha, e não eram de fugir da luta. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000, com escudo e lanças. E dos danitas, da tribo de Dan, ordenados para a peleja, 28.600. E de Asser, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom com corações decididos para constituírem a Davi rei sobre todo Israel, e também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos, sobre camelos, sobre mulos e sobre bois, pão, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, vinho, azeite e bois, gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. A arca na casa de Obed-edom, capítulo 13. E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arabaldes, para que se reúnam conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor Jeová, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. Repetindo. E então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá de Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor Jeová, que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome.
E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aió guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaudes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá na sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor Jeová contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor Jeová havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor Jeová, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, à cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o Gate. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor Jeová abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, entro na tua presença nesse exato momento, ó Deus, para te agradecer pela viagem que fizemos hoje à cidade de Açu, uma viagem em paz. Foi uma ida em paz, permanência lá em paz e uma volta em paz. Por isso venho neste momento a te agradecer com santa gratidão a ti, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Glórias ao teu nome.